Aqui. Bom, então nós falamos aqui da dispersão mecânica, da advecção, e vamos falar agora de difusão, que é um processo diferente. Vejam, quando a gente fala de advecção e dispersão mecânica, né, nós estamos falando que o poluente está saindo do ponto A, indo para o ponto B, para o ponto C e para o ponto D. Porém, as concentrações aqui são iguais, tanto em D, quanto em C, quanto em B, quanto em A. Na difusão, isso não acontece. Por quê? O que é difusão? É um processo que causa o fluxo de partículas do soluto de maior concentração para a região de menor concentração. Então, vejam. Agora, o transporte ocorre do ponto A para o ponto B mediante gradiente de concentração. Então, ele vai sair do local que ele está mais concentrado para o local em que ele está menos concentrado. E isto vai fazer com que a concentração, por exemplo, no ponto A, seja diferente da concentração do ponto B. E a difusão, pessoal, ela acontece na ausência, né, de um agente dispersivo, né, de um agente mecânico, perdão. Então, nós temos aqui gradientes de concentração agindo, não gradientes hidráulicos, que é bem resumido aqui nesta figura. Nós temos um poluente sendo lançado aqui nesse ponto, que a gente chama de C0. Como a concentração aqui é muito alta e os pontos 1 e 2, né, são baixas, o poluente ele vai migrar do ponto 0 para o ponto 1 e para o ponto 2, única e exclusivamente, neste caso, por causa da baixa concentração. Isso acontece mesmo em ambientes em que não temos a dispersão de a ação mecânica. Por exemplo, se a gente pegar um copo com água, como este aqui, por exemplo, e colocarmos uma gota de, vamos supor, de um medicamento, uma dipirona, né, uma Novalgina, simplesmente por pingar esse material, né, esse remédio aqui, o remédio ele vai se dissolver, né, ele vai se difundir no meio, baseando nesse princípio. No momento em que a gota atinge o recipiente, esse material vai ter uma concentração muito alta, o entorno não, e esse material vai distribuir sua concentração pelo meio. Então, as observações ocorrem mesmo na ausência de movimento, ocasiona espalhamento do soluto e é influenciado também pela tortuosidade de caminhos do fluxo, né? Então, nós temos aí, para permeabilidade muito baixa, né, nós temos a chamada difusão molecular, geralmente para meios com 10 a menos 9, né, metros por segundo aí. Bom, a difusão, pessoal, ela sofre interferência, ela é regida pela lei de Fick, né, que descreve aí o fluxo de um soluto em uma condição estável estacionária. E vejam que aqui vai aparecer um outro coeficiente, né, e eu vou exemplificando ele para vocês. No slide anterior, nós vimos o D, que é o coeficiente de dispersão mecânica. Então, vou anotando aí, ó, D. Coeficiente de quê? De dispersão mecânica. Aqui já apareceu outro coeficiente, que é o Dzão, Dzinho, que é o coeficiente de difusão, tá? Que vai gerar a lei de Fick. A lei de Fick diz o seguinte, que um fluxo de uma determinada substância, né, por um determinado tempo, ela é função do coeficiente de difusão do meio e da variação da concentração em uma determinada direção x, ou seja, do gradiente de concentração em uma direção x. E vejam que aqui aparece um símbolo negativo. Por que é negativo? Porque na difusão, a solução sai do ponto de maior concentração, que é o ponto A, onde a concentração é maior, para o ponto B, onde a concentração é menor. Então, está saindo da maior para a menor concentração, e por isso esse sinal negativo aqui, no caso. Bom,
Então, apareceu o coeficiente D, que é o coeficiente de difusão. Em sistemas onde a concentração muda com o tempo, né, a concentração nem sempre vai ser constante, nós temos a segunda lei de Fick, né, uma derivada segunda, em que, né, nós temos a mudança de concentração no tempo. Tá? Só para vocês entenderem aí. Bom, e vejam só, né, esse coeficiente Dzinho D, né, que nós colocamos aqui, coeficiente de difusão, ele é o coeficiente de difusão em água, como vocês podem ver. Então, é o coeficiente de difusão da substância em água. Só que nós não estamos trabalhando com o coeficiente de difusão em água. Nós temos que trabalhar com a difusão em solo, que é meio poroso. E como nós falamos, o solo é um meio poroso e os vazios do solo, eles não são bem conectados. Eles podem ser mais ou menos tortuosos. Então, nós temos que entrar com a tortuosidade do meio do processo. Então, apareceu um novo coeficiente aqui, que é o D asterisco, que é o coeficiente de difusão efetiva. Então, nós temos o D, que é o coeficiente de dispersão mecânica, temos o Dzinho, que é o coeficiente de dispersão em água, e temos o D asterisco, que é o coeficiente efetivo. Bom, o coeficiente efetivo, ele é calculado com o coeficiente de difusão em água, Dzinho, vezes o parâmetro ômega, que é a tortuosidade do meio. Então, vejam aqui, ó, essa figura mostra para a gente a questão da tortuosidade. Vejam só, eu tenho que o poluente quer sair aqui do ponto A para chegar até o ponto B, certo? Para chegar do ponto A até o ponto B, né, se fosse uma linha reta, ele ia fazer esse caminho tracejado aqui, que seria muito mais fácil. Mas ele tem uma série de partículas que funcionam como se fossem obstáculos. Então, ele não vai fazer o caminho L, ele vai perseguir por um caminho que pode ser nesse caminho tortuoso que vocês estão vendo aqui. Então, isto que é a tortuosidade. Ou, se vocês preferirem, né, falar, ele não vai seguir esse caminho certinho. Ele pode seguir, por exemplo, ó, esse caminho aqui. Ó. Fazer um caminho bem maluco aqui, para vocês entenderem. Pode ser este caminho também. Sendo que esse caminho que ele faz na realidade, né, esse trecho percorrido, a gente chama de LE, que sempre é maior que L. Tá? E o que acontece, pessoal? Quando, né, a gente utiliza aqui, né, LE sobre L, como ele sempre é maior, né, se a gente utilizar LE sobre L, né, a gente chama de T, e é chamado também de tortuosidade do meio. Ficou faltando aparecer aqui o T. E, se for o contrário, se for L sobre LE, ele vai ser menor que 1, e a gente chama de ômega. E eu estou colocando para vocês aqui dois autores. No caso, o Fetter, que é um grande autor da área, ele trabalha com o parâmetro T, né? Então, se vocês verificarem lá T maior que 1, é porque ele está usando esta relação. E o Shackelford, de 91, trabalha com o inverso, né? Com L sobre LE. Então, a tortuosidade dele sempre vai ser menor que 1. Simplesmente para vocês entenderem aí. E, geralmente, a gente utiliza muito, pessoal, esse D asterisco, que é o coeficiente de difusão efetivo, que leva não só a questão da difusão do material em água pura, mas também a tortuosidade do meio. E parâmetros de referência para vocês, ó. O ômega vale de 0,05 a 0,01 para diferentes materiais geológicos, segundo Fries and Thierry 79. Para areias uniformes, em torno de 0,7. Né? E, segundo a Agência Nacional Americana, né, de Proteção Ambiental, nós temos aí valores, né, do ômega valendo de 0,6 a 0,7. Então, quer dizer o quê, pessoal? Quando a gente fala que ômega é igual a 0,6, né, ou 0,7, nós estamos falando que o coeficiente de fusão efetivo ele é em torno de 60% a 70% do coeficiente de fusão em água. Ou seja, ele retarda, né, a difusão. E vejam que quanto mais uniforme for o material,
né, no caso das areias uniformes, maior vai ser o coeficiente. Ou seja, mais semelhante tende a ser ao coeficiente de difusão em água. Por quê? Porque a mistura, a permeabilidade é maior neste caso. Só para vocês terem uma ideia, aqui nós temos os coeficientes de difusão efetivos de alguns materiais. Então, vejam aqui, ó, no caso da acetona, do benzeno, ó, benzeno 1,02 vezes 10 a menos 5, né, o seu coeficiente de difusão, né, e por aí vai. Então, vejam aqui, né, que a equação do transporte difusivo, ele obedece à seguinte equação. Né? A variação da concentração com o tempo, né, vejam, derivada parcial, ela é o coeficiente de difusão em água vezes a tortuosidade do meio vezes a derivada de segunda ordem da concentração em uma direção x. Vejam, coeficiente de difusão em água e tortuosidade do meio aqui, ó, é o nosso D asterisco, tá? É a nossa difusão específica, ó. Voltem lá que vocês vão ver, ó, nossa difusão específica. Isso é difusão específica. Específico, não, desculpa, efetivo. E aí, pessoal, vocês vão me perguntar, tá, tudo bem, mas como que a gente calcula o coeficiente de difusão em água? Então, existe um método, que é o método de Wilk-Chang, que estima esse coeficiente água baseado em quê? Olha só, na temperatura, na viscosidade da água, que também é referência da temperatura, e do parâmetro V, que é o volume molar do soluto no ponto de ebulição. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Bom, a viscosidade da água, ela é função da temperatura e da densidade. Então, veja, a temperatura, que vai ter que colocar em Kelvin, nós tiramos aqui a viscosidade da água, conforme essa tabela da direita, né, e fica bem tranquilo vocês visualizarem isso aqui. E o parâmetro V, que é o volume molar do soluto no ponto de ebulição. Isso vai depender, né, da energia, na verdade, da partícula na qual nós estamos trabalhando. Então, vejam aqui, ó, nós temos, né, a regra de Lebas, que trabalha justamente com o volume molar de soluto em seu ponto de ebulição, que está aqui exemplificado nesse slide. Né? Nós temos aqui, ó, o volume, em que nós temos para cada molécula o seu incremento em gramas por mol. Então, um exemplo aqui, por exemplo, do clorobenzeno. Qual que é a fórmula do clorobenzeno? Ela é C6H5Cl. Então, para calcular aqui o parâmetro V, eu venho aqui na tabela e coloco. Né? Eu tenho aqui, quanto que eu tenho de carbono? O carbono é 14,8. Eu tenho 6 carbonos, né? Eu tenho incremento molar do carbono. Então, eu tenho aqui, ó, 14,8 cada carbono. Eu tenho 6. 14,8 vezes 6. Eu tenho 5 hidrogênios. Cada molécula de hidrogênio, desculpa, cada átomo de hidrogênio tem um incremento de 3,7. Então, 3,7 vezes 5. Né? Mais 24,6, né, que é do cloro. Certo? E temos, né, como é um anel aromático, né, nós temos um anel aromático aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu preciso fazer o quê? Uma dedução, porque eu tenho uma ressonância aqui acontecendo e não tenho átomos ligados. Então, eu preciso retirar 15 aqui. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, fazendo esta conta, né, por isso que aparece menos 15 aqui, eu consigo calcular, né, o volume molar de soluto por ebulição, considerando o incremento de cada átomo ao processo. Nesse caso, para o clorobenzeno, ele é igual a 116,9 centímetros cúbicos por mol. A gente já consegue encontrar isso aí tabelado para várias substâncias, tá? É só procurar na internet que a gente consegue. Mas é bem simples a gente calcular isso aqui. Bom, e aí a grande pergunta é, né, como determinar o coeficiente efetivo? A gente mostrou aqui como calcula, né, Deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês.
como que calcula, né, o coeficiente, no caso, em água, né? O que nós falamos até agora foi calcular o Dzão Dzinho aqui, que é o coeficiente de dispersão em água, que é esse aqui que nós acabamos de falar. Aqui a gente calcula pela forma do Wilk-Chang, esse aqui que nós acabamos de calcular, tá? Mas o que eu quero calcular é o coeficiente de dispersão, desculpa, de difusão efetivo. Como que eu calculo a tortuosidade do meio? Essa é uma dúvida. Então, como que eu faço para calcular a tortuosidade do meio, nesse caso aqui? Então, é complicado calcular a tortuosidade do meio. Eu não sei se a água vai fazer esse caminho. Eu não sei se ela vai fazer este caminho aqui, ó. A água, não, desculpe, a solução. Eu não sei. Então, é muito difícil calcular o parâmetro ômega. Então, o que a gente faz? Calcula o parâmetro D efetivo e depois estima a tortuosidade baseado no D asterisco e no coeficiente de difusão em água. Então, existem 3 métodos para a gente trabalhar com a determinação do coeficiente de difusão efetivo, que no caso é o D asterisco aqui no caso. O primeiro deles é o método do regime permanente. Não se atentem às fórmulas aqui, tá? Mas eu vou explicar o que a gente faz. Eu coloco aqui uma amostra de solo, né, separado por 2 anteparos, né, como vocês podem ver aqui. Em um deles, eu coloco uma fonte de alimentação, que vai ser uma solução, né, ou seja, solvente, que no caso é a água, mais um soluto, que no caso é o poluente. E essa fonte de alimentação que vocês estão vendo aqui, ela é constantemente abastecida, de modo que a concentração ela é constante. Esse anteparo aqui, ele é vazado, ele funciona como se fosse uma membrana, de modo que ocorra fluxo do ponto 1 para o solo e depois que o mesmo seja observado no ponto 2. Quando a concentração no ponto 2 for constante, né, não necessariamente ela vai ser igual, ela vai ser menor que no ponto 1. Quando a concentração aqui for constante, eu vou inferir que aqui se deu um regime permanente de fluxo. E aí eu posso considerar, né, o coeficiente de difusão do meio como sendo L, que é o comprimento desta amostra que vocês estão vendo aqui, ó, L, dividido por N, porosidade do solo, a área de seção transversal, e ΔC, que é o gradiente de concentração da amostra. Então, vejam que a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é determinar fluxo permanente. Bom, ΔC é constante. As massas das espécies químicas devem ser continuamente reabastecidas no reservatório. Então, aqui, sempre tem que ter a alimentação de material, até sair do ponto de cá. Ok? Solutos reativos, né? É um problema desse método. Se a gente tiver soluto reativo ou adsorção, né, ou seja, o material vai ficar aderido na superfície aqui, vai demorar muito para que o material saia no reservatório 2 para que estabeleça o regime de fluxo permanente. E aí o processo pode ser longo. Então, é um inconveniente deste método. Uma outra forma, pessoal, de trabalhar com isso é o famoso método do time lag. Né? O time lag faz o seguinte. Bom, quando a gente começa a ter, e aí eu vou pegar o mesmo exemplo, o fluxo de água em uma massa de solo, nós temos que, no início, as concentrações aqui no ponto 2, elas são bem pequenas, até um ponto em que elas começam a aumentar vertiginosamente, né, e serem exponencializadas. Isso acontece porque uma parte do poluente fica retida aqui por fenômenos de adsorção. E esse tempo até o aumento exponencial é chamado de tempo de retardo, e ele é considerado para a gente calcular o D asterisco no caso. Basicamente, é isso.
Então, fica aqui as explicações, tá? Eu vou passar um pouquinho mais depressa, porque esse vídeo já está ficando bem extenso. E também temos o método da coluna constante, né? Que é um dos mais utilizados para determinar o coeficiente também de asterisco aqui nesse caso. Qual que é o procedimento? Vejam, eu tenho uma coluna de solo, em cima, o reservatório de alimentação. Esse material ele vai percolar, né, um determinado solo, e aqui embaixo nós teremos a coleta do efluente final. Primeiro, coisa que a gente faz é estabelecer o fluxo permanente do reservatório de alimentação de solo utilizando água apenas. Então, a primeira coisa, estabelecer o fluxo permanente. Segundo, substitui-se o líquido do reservatório com a solução com a concentração de determinado material sendo constante. Então, vou substituir aqui pela solução com o contaminante de interesse. Depois, né, eu vou medir a variação da concentração do efluente, né, do C com o tempo, ou seja, quanto tempo que vai levar para essa concentração aqui variar, no caso. E vou plotar isso, né, numa curva chamada de curva de quebra, ou curva de Beck-Tooth, né? C por C0, né, e vou calcular o volume de P. Então, veja o que eu vou observar aqui na difusão, né? Eu vou observar lá embaixo, né, depois que eu estabelecer o regime, que no primeiro momento, né, como o material vai estar percolando pelo solo, a concentração lá embaixo vai ser muito baixa. E que isto vai chegar a um momento, né, que vai aumentar, mas que lá no final vai tender a uma estabilidade, né? E isso segue uma curva muito sinuosa, né, parecendo uma senoide aqui no caso. E vejam que essa curva, ela segue, né, dois pontos muito interessantes. Nós temos aqui um ponto em que nós temos uma curva mais côncava e aqui uma curva mais convexa. Isso indica, né, dois processos muito interessantes aqui, que seriam, né, no caso aqui, no primeiro momento, a gente está com a advecção puramente acontecendo, e no segundo caso, a difusão praticamente acontecendo. Então, vejam que essa curva aqui, ela mostra de forma muito interessante para a gente o que está acontecendo no processo. Quando se estuda a absorção de forma detalhada, esses processos eles são mais bem explicados, né? Essa curva é mais detalhada, mas não é o foco, né, desta aula aqui, certo? Esse gráfico, pessoal, ele está em relação de concentração de início e fim. Vejam que quando a gente intera aqui, ó, C0, né, C, lembrando que nós temos aqui a nossa coluna, ó, C é a quantidade que está entrando na alimentação e C0 é o efluente lá embaixo. Quando C sobre C0 é igual a zero, quer dizer que a concentração inicial... desculpe, eu fiz uma confusão aqui. Ó, é o contrário. A concentração inicial é aqui e aqui é a concentração final. Quando C sobre C0 é igual a zero, quer dizer que eu não tenho nada aqui, ó. Então, não chegou ainda o poluente lá embaixo. Por isso que nós temos aqui, ó, o início do ensaio. Quando C sobre C0 é igual a 1, quer dizer que C é igual a C0. Ou seja, a mesma concentração que eu tenho no topo, eu tenho na base do efluente. Que é o que nós estamos vendo aqui. Então, aqui nós temos igual a 1 e aqui igual a 0. Como que ocorreu o transporte do contaminante neste intervalo de tempo? Nós temos a explicação disso por meio, né, da variação da concentração, por meio, né, do volume de fluxo acumulado que percolou na amostra. E aí nós utilizamos o PV, né, que é volume de fluxo acumulado que percolou na amostra dividido pelo volume de vazios, né, é uma variável parametrizada. E nós temos a distinção de quando isso ocorreu por advecção puramente e quando isso teve uma maior parcela de difusão. E é isso que esse gráfico nos mostra aqui de uma forma bem simples. Aqui há
diferenciação, a curva da esquerda mostra para o soluto não reativo. Soluto não reativo é aquele onde não ocorre a dissorção. E o soluto reativo é onde ocorre a dissorção. O que vocês estão vendo? No soluto reativo, o tempo, né, para ocorrer isso, ele é um pouco maior. O volume de fluxo ele é maior porque uma parte vai ficar retida na superfície do material. Tá? Em termos ideais, a gente desconsidera esta curva aqui, tá? Mas isso aí é um assunto para o nosso